Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor novamente. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz seja contigo. Eu quero ler com você lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, só esse texto de pé ainda em reverência a Deus. Já já você vai se assentar para meditar junto conosco nesse texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 9 e o 10, só para a gente iniciar aqui a nossa meditação. Amém? Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Todos já acharam? Amém. Então vamos lá. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Talvez a tradução aí seja um pouco diferente, mas em resumo uma mulher com muitas dores deu à luz a um filho, deu o nome do filho de dores, é aflição, o nome de Jabes, o significado. E aí então ela viu esse filho crescer e esse filho vai fazer uma oração a Deus. E ele vai se tornar mais ilustre do que os seus irmãos. Quantos querem aqui ser mais ilustre aí? Não para exaltação, não, mas quantos de nós não queremos um melhor carro, melhor casa? Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus, usufruir o melhor dessa terra. Maldição é a pessoa ter e não usufruir, não é? Ou cobiça, mas nós vamos ver isso na palavra. Apesar da oração, eu creio na oração, mas eu quero unir essa oração e orarmos mais ainda, para que caia por terra toda a palavra contrária, que só Deus fale nessa hora. Você concorda comigo em nome de Jesus? Então, mais uma vez, vamos pedir ao Senhor, Senhor Deus, em concordância com teu servo, com o bispo, a maior autoridade nesta casa, ligamos agora, Senhor, concordamos com o que ele disse, meu Deus, mas eu ainda clamo ao Senhor, peço a ti, meu Deus, agora, cubra-nos com a tua graça, com o teu favor, com o teu poder, meu Deus, aquilo que eu preparei, meu Deus, melhora, capacita, faz segundo a tua vontade, meu Deus, e produza resultados poderosos, testemunhos como esse, ainda maiores do que esse que ouvimos agora. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Você crê que Deus vai cumprir isso? Então vamos aplaudir mais uma vez, porque como Jabes, fomos ouvidos por Deus. Deus já ouviu essa oração e Ele cumpriu e Ele vai cumprir o desejo do nosso coração. Pode tomar o seu assento. Antes de entrar aqui na mensagem, eu gosto de ver Deus agindo, né? Então esses testemunhos que aqui foram contados, eu vejo a ação de Deus. O irmão, por exemplo, disse que é uma coisa comum. Eu não vejo isso como uma coisa muito comum. Pode parecer comum, mas às vezes quando a pessoa está vivendo um milagre, uma coisa, para outro pode ser uma coisa comum, e é natural. Muitas pessoas fazem como ele, mas só ele sabe como Deus agiu. E se fosse uma coisa tão comum, ele nem se sentiria incomodado a vir aqui, né? Trazer esse testemunho. Então eu consigo ver Deus, e a gente tem que conseguir ver Deus nas coisas pequenas, porque é fácil ver Deus quando Deus tira Lázaro da sepultura, é ou não é? Aí você diz, não, é Deus, não tem dúvida. Mas o interessante é ver Deus nas coisas até pequenas, a coisa mais parecendo banal. Aí você diz, estou vendo Deus agir. Isso é sensibilidade. Se eu te tocar bem devagarzinho, talvez você não sinta. Mas se eu te tocar bruscamente, com muita força, aí você vai sentir, não é? Então que Deus não precise te tocar com muita força, mas que Ele te toque bem devagarzinho, se necessário for.
e você perceba até nas coisas banais do dia a dia, ou que parecem banais, que Deus está te dando o seu sustento. Que o pão não é simplesmente porque você trabalhou e conquistou, mas porque Deus colocou o pão na sua mesa. Porque Deus está te sustentando. Então eu fico muito feliz, porque às vezes a gente fica inseguro de estar aqui sobre o altar. O bispo sabe disso, eu creio que apesar da experiência, não é? Dos cabelos brancos, quando sobe aqui sempre há um temor no coração. Talvez para ele é até mais fácil do que para mim, porque ele já é querido por vocês já o conhecem de longa data, respeito. Mas sempre que estamos no altar, sabe qual o sentimento que me dá conforto de estar aqui, sobre esse altar falando agora? O único sentimento que me dá conforto de estar aqui sobre esse altar é saber que eu não sou digno de estar aqui. É essa certeza. Quando eu vim, a minha vontade, quando o bispo falou, olha, deixa outro, não é? Usa outro, mas aí Deus se incomoda e fala, não, você vai abrir mão daquilo que eu te dei? Então, se eu chegasse aqui e dissesse, eu sou digno, eu sou capaz, eu sou o cara, eu vou pregar para você hoje, eu já perderia a dignidade de estar aqui. Já deixaria de ser digno de estar aqui. Então, muitas vezes a gente sente um pouco até uma insegurança como pregador de ir e ministrar a palavra. Mas aí ouvimos testemunhos como esse. Talvez nem precisa de pregação mais, não é? Porque os testemunhos dizem por si. Contra fatos não há argumentos. Aí você, talvez, sem tanto conhecimento na Escritura, não consiga perceber. Mas o que a irmã também disse aqui no testemunho, que ela ouviu Deus nos sonhos, se você não sabe, o momento de maior atividade espiritual, sabe quando é? Quando você está dormindo. Porque a nossa carne literalmente está morta. Quando se fala em morte na Bíblia, se fala em dormir. Ele dorme, não é? E muitas vezes se confunde a palavra dormir com literalmente está morto. E Jesus disse isso, olha, ele dorme. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Ele está morto. Mas eu vou despertá-lo. Então quando você dorme, você está na carne morto. Mas o espírito está vivo. E é uma comunicação muito forte. Por isso que devemos orar antes de dormir e até falar com Deus. Deus, fala conosco. Conversa conosco. Talvez você até acorde cansado, mas espiritualmente você foi visitado e fortalecido por Deus. Então eu vejo de uma forma muito clara. E realmente Deus falou. E Ele está agindo. E a mensagem que Deus deu ao meu coração, quando vim ainda para cá, Deus falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte, vamos ver se eu lembro com a clareza que ele disse. Ele dizia que o rico, Deus não quer que o rico, ele tenha orgulho, que ele seja orgulhoso. Ele não quer que o rico seja orgulhoso e nem quer que o pobre esteja em desespero. Esse é o problema. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos Deus. Deus me falava, e eu sentia isso muito forte no meu coração, assim que eu interpreto a Bíblia, que Deus, ele muitas vezes embaralha as informações e joga a informação. Jesus contava parábolas, as parábolas pareciam sem pé e sem cabeça, parecia não ter conexão. Mas depois Jesus vinha e esclarecia tudo. Amados, isso não parece mais ou menos com a ilustração assim dizendo, eu pego um quebra-cabeça cheio de peças que a princípio não faz sentido, porque são aglomerados de peças, pequenas peças, e aí eu te dou. Aquilo no primeiro momento não faz sentido nenhum, é verdade ou não é? Se você pegar o quebra-cabeça e não olhar para a caixa, não tem significado nenhum. E muitas vezes a palavra de Deus é assim, Deus manda-nos a palavra sem parecer conexo, sem ter uma conexão com a nossa vida. É uma palavra embaralhada, são informações que parecem não fazer tanto sentido. E é engraçado que Jesus, depois de falar a parábola, o que ele faz? Ele chama os discípulos e diz assim, deixa eu montar esse quebra-cabeça. Ele vai colocando cada peça em seu lugar. E ao final de tudo pronto, ele mostra, está vendo agora?
Aí os discípulos dizem, agora sim ficou muito claro. A mensagem de Deus é assim para nós. Muitas vezes nós não entendemos ela num primeiro momento. Só que Deus quer que você use a inteligência que Ele te deu, e estou falando de inteligência secular, a capacidade mental que você tem, porque se eu te dou um quebra-cabeça, você vai ter que usar um pouco do seu QI, você vai ter que usar um pouco da sua massa encefálica aí para montar esse quebra-cabeça, é verdade ou não é? Eu estou ministrando ao seu coração, você pode ouvir aqui e não querer montar esse quebra-cabeça, mas você pode ter a inteligência, a capacidade humana de dizer, olha, eu vou ouvir o que esse pregador está dizendo para saber se no final isso faz sentido para a minha vida. E aí, é claro, não só devemos contar com a capacidade mental, com a capacidade de pensar, mas só o Espírito Santo pode dar a compreensão exata, a compreensão clara daquilo que Deus quer fazer. Então agora tem que haver aí no seu coração, na sua mente, um esforço sim. Não venha como um simples telespectador à igreja, querer ouvir, como se estivesse ouvindo uma coisa que tem começo, meio e fim, e que eu não vou fazer um esforço. Por exemplo, aqui foi ao final de semana, no final de semana último, o bispo apresentou aqui, deixa eu ver se eu me lembro daí, a Maria Vitória, não é? Foi apresentada aqui, a Lorena foi apresentada, e o Samuel Oliveira, não é isso? Foi isso aí, que foi esses grandes, essas grandes, né? Que vão ser no futuro, profetas, foram crianças apresentadas aqui, um bebê ainda. A capacidade mental delas ainda não está desenvolvida. Se eu tentar explicar algo para elas, elas vão entender? Sim ou não? Tem capacidade nenhuma ainda, não é? Então, se eu falar uma coisa, por mais simples que seja, eu posso dizer para ela, 2 mais 2 é 4. E elas vão entender? Não, elas são um ser inteligente, muito capaz, mas ainda não está desenvolvida o suficiente para entender. Mas chegar uma época que ela vai ter que fazer força para entender. Alguém vai dizer, olha, 2 mais 2, ela não vai saber muito bem, e aí ela vai começar a compreender, ela vai ter que fazer um esforço e vai começar a entender. Amados, nós não podemos ser ouvintes passivos apenas. Nós temos que ser ouvintes ativos. Ouvintes que ouvem aquilo que Deus está falando e dizem, eu vou colocar em prática o que Deus está falando. Essas pessoas que hoje contaram um testemunho, foi porque ouviram a palavra, sentiram fé no seu coração, e segundo esta palavra, num tempo de escassez, de dificuldade, foram ouvindo a fé, porque se não fosse pela fé, elas nem teriam ido, porque hoje é difícil até sair de casa. Veja quantos concorrentes a irmã teve para conseguir o emprego. Às vezes muitas pessoas muito mais preparadas, muito mais capacitadas. Temos hoje uma concorrência no Brasil de 13 milhões de pessoas buscando um emprego. E não há oferta suficiente para todas. Então, conseguir um emprego hoje, podemos dizer que é um milagre em alguns casos. Dependendo do currículo, dependendo da capacidade, às vezes que a pessoa tem ali diante daquela vaga, é literalmente impossível. Mas quem vai fazer isso acontecer? Mesmo que você não tenha capacidade. E outra, depois de empregado, a capacidade de executar a tarefa, quem é que vai te dar condições? Você pode dizer, eu tenho capacidade, mas sem Deus nem sair da cama você sai. Sem Deus nem a mínima coisa. Eu sei que você já passou por isso, porque eu e todos já passamos. Diante às vezes de uma situação tão banal da vida, você ficou sem resposta, sem conseguir resolver o problema. Eu posso te usar aqui exemplos bíblicos. Pedro estava no meio de uma tempestade, claro, tudo bem, a tempestade estava forte, mas ele não sabia nem nadar diante de uma situação, e Deus teve que ali estender a sua mão e levantá-lo. Um pescador, um profissional da água, não sabia nadar. Então, Deus colocou no meu coração a seguinte mensagem. Primeiro, eu quero embaralhar as informações e fazer você pensar. Todos já ouvimos falar que
a raiz de todos os males é quem? O amor ao dinheiro, não é? A raiz de toda espécie de males. Então vamos pensar um pouco. Se não houvesse dinheiro, será que não haveria pecado? Vamos pensar assim então. Eu pergunto a você então, o dinheiro passou a existir 7 séculos antes de Cristo. 600 e poucos anos antes de Cristo. Quer dizer que antes de Cristo, ou seja, 600 e poucos anos antes de Cristo, antes de haver o dinheiro, então não tinha mal. Porque se a raiz de todos os males é o pecado, logo é só tirar o pecado, ou seja, tirar aquilo que se coloca como final, né? Olha, a raiz de todos os males. Então é só você tirar todo o dinheiro da sua conta, é só tirar todas as posses. Então é só pensar, amados, lá no Jardim do Éden, o mal aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Ou seja, podemos dizer que a maldade no coração, a mentira, não é? Eles já começaram a se corromper. E os filhos, depois do jardim, Abel e Caim e Abel, o que aconteceu com eles? Naquela época havia o dinheiro? Não. Ainda não tinha sido criado o dinheiro. É claro que o dinheiro é a raiz de todos os males, porém, o dinheiro é um símbolo. Porque o amor à sua casa pode ser a raiz de todos os males. O boi que você talvez tivesse se morasse numa fazenda, pode ser a raiz de todos os males. Qual foi a raiz de todos os males para Caim? O fruto. Porque na verdade naquela época não tinha dinheiro, mas o coração dele, o amor dele, o apego dele estava nos seus frutos. Então eu quero embaralhar a sua cabeça nesse sentido de dizer, olha, se a raiz de todos os males é os bens, aí eu vou entrar e vou dizer para você que, na verdade, o dinheiro, amados, ele é símbolo, não é, de todos os bens que o homem tem. E com o problema da mal compreensão, porque a palavra diz que errais por não conhecer as Escrituras, as pessoas têm preconceito. Nós, brasileiros, somos um povo muito preconceituoso. E temos preconceito com coisas que não deveríamos ter preconceito. Existe preconceito contra nordestino, sim ou não? Sim. Não é? Com raça. Existe preconceito, às vezes, até da forma de se vestir. O que é preconceito? Essa palavra, ela diz que você está pré-julgando uma coisa. Está tendo um conceito antecipado de algo que você ainda talvez nem analisou, fazendo prejuízo. Seria equivalente a você ser um juiz e antes da causa chegar à sua mão, você já bater no martelo e dizer, está condenado, ou está absolvido. Você está pré-julgando, você não analisou. E olha só, olha até onde vai o nosso preconceito. Há pessoas que têm preconceito do dinheiro. Há pessoas que têm preconceito, são preconceituosas contra o dinheiro. Há pessoas que acham que pessoa enriqueceu é porque ela roubou. Ela está fazendo algo ilícito. Ela só pode ter alcançado tal coisa porque ela fez algo errado. E nós colocamos no nosso coração preconceito a respeito do dinheiro. E inconscientemente, muitas pessoas, até porque a igreja ensinou que o dinheiro é mal, que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando na verdade diz que é o amor ao dinheiro. Inconscientemente, tem pessoas que têm uma aversão ao dinheiro, elas não conseguem viver com dinheiro. Porque é inconsciente, não é uma coisa consciente. Ela ouviu desde pequeno, olha, se você um dia der certo na vida, é porque você roubou. E a pessoa tem essa sensação. Não, se eu estou crescendo é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu ver o que está acontecendo. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Amados, o que mais escandaliza o povo na igreja é a questão financeira.
O que mais afasta as pessoas de Deus é a questão financeira. E isso é muitas vezes preconceito. Seja sincero, eu vou ter que levantar a mão, mas seja sincero, antes de vir para a igreja, se você não nasceu no berço evangélico, se você se converteu ao longo da sua vida, quem aqui teve preconceito sobre o dízimo ou a oferta? Você não tinha antes? Eu, antes de vir para a igreja, era preconceituoso. Eu achava que era uma coisa errada entregar o dízimo e a oferta. Eu achava que era um absurdo. Você percebe? Olha só o preconceito que a pessoa cria, não é? E aí falam mal dos evangélicos. Não, os evangélicos. Se você realmente foi praticante da igreja católica, você sabe que houve épocas, eu creio que hoje não deve fazer isso, mas até iam à casa da pessoa cobrar o dízimo. Quem já ouviu falar sobre isso? A irmã, né, já ouviu falar. Na verdade, eles iam cobrar. Criticam a igreja evangélica, mas a igreja católica era tão fiel sobre essa questão, tão zelosa, que ia até a casa da pessoa cobrar o dízimo. Imagina o bispo colocar Ele até tenta ser mais, né, ameno aqui para não agredir a fé de algumas pessoas. Mas isso é errado, amados. Muitas vezes nós se tornamos também preconceituosos. Às vezes a pessoa bate o pé e diz que não é preconceituoso, e ela se torna preconceituoso de ser preconceituosa. Ou seja, ela acaba invertendo os papéis. Ela se defende tanto que não é, que ela acaba sendo preconceituosa. Então, a ideia que Deus deu, o que abriu meu coração para falar aqui nesta noite, é que o preconceito a respeito do dinheiro é uma coisa que tem afastado aqueles que deveriam viver o melhor desta terra. Eles têm perdido o melhor dessa terra. Voltando ao texto, Jabes, um homem que quando você chamar ele, imagina só, eu chamar ele, tinha que ser jovem, né, para não se ofender tanto. Imagina o jovem ali, né, o fortão ali, dizer assim, chamar ele de aflição. Imagina eu te chamar de aflição, você ia gostar de um nome desse? Olha só os nomes, o significado do nome, o Jabes. Afligir, pesar, com dores dê a luz. Essa é a tradução, porque você tem várias possibilidades da tradução, ela não é tão exata. Imagina eu te chamar assim, aquele que causa dor, é uma das traduções possíveis para Jabes. Aquele que causa dor, vem cá. Você gostaria de viver com um nome desse? Mas toda vez que Jabes era chamado, com dores, vem cá. Aflito, afligido, vem cá. Uma pessoa como esta, uma pessoa que tem um nome, foi batizada com um nome desse, humanamente falando, ele tem chance de ter sucesso na vida, amados? Não. Ele tem tudo para dar errado. Mas nós lemos o texto, e o que o texto diz? Apesar de Jabes ter nascido com dores e a mãe ter batizado ele, porque era assim que acontecia normalmente, a pessoa era batizada com um nome relativo àquilo que acontecia no seu parto, ou na sua vida, ou o futuro que estava preparado para ele. E este daqui nasceu para ser dor, para ser aflição. Mas o que ele fez e o que você deve fazer é orar ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele disse, Deus, eu não aceito isso para a minha vida, não. Olha, não sei se ele usou essa palavra, porque muitas vezes a pessoa nem pede isso, porque ele pede sabiamente e Deus dá além daquilo que ele pede. Eu não sei se ele pediu para ser mais ilustre do que os seus irmãos. Não parece um pedido tão nobre, é ou não é? Não parece ser tão nobre. Deus, que eu seja mais ilustre que os meus irmãos. Mas ele pediu, Deus, olha, eu quero ter sucesso na vida. Olha, eu quero ter o melhor desta terra. Eu quero colocar meu filho na melhor escola. Quem gostaria de colocar o filho na melhor escola? Será que tem gente aqui no nosso meio dizendo, que vontade que eu tenho que meu filho seja atendido no SUS? Será que tem alguém dizendo isso em nosso meio? Como eu quero que o meu filho estude numa escola pública de Carapicuíba. Ai, que vontade que eu tenho que ele estude. Será que você está pensando assim?
Ou no nosso coração nós não dizemos, olha, eu gostaria da melhor faculdade, mas você sabe que não é barato. E até uma escola pública é necessário de bons anos de estudo, e uma escola muitas vezes paga para que você possa acompanhar o estudo em uma faculdade pública. Ou senão ele vai ter que penar 10 vezes mais com os seus próprios esforços para alcançar alguma coisa. Agora, será que é errado, amados, eu dizer a Deus, Deus, me enriqueça? Eu quero ser uma pessoa próspera, abençoada. Eu quero te dizer nesta noite, com a autoridade de Deus, que você tem que ser próspero. E eu vou dizer porque, se você não tiver dinheiro, você vai estar em pecado. Sabe por quê? Primeiro, você precisa de dinheiro para sustentar a sua família. Seria um pecado você deixar o seu filho passar fome, a sua filha passar fome. Seria um erro muito grave. Você não dar roupa a ele, roupa a ela. Você não conseguiria sustentá-la apenas com oração, abençoando, não. Você tem um dever. Você tem um dever de, além de dar o melhor para si e para os seus filhos, você também tem o dever de ajudar os mais pobres, os necessitados, dar esmola. Isso é bíblico. E para fazer, como fazer, se não tiver dinheiro? A Bíblia diz que nós não devemos pedir usura aos nossos irmãos. A palavra diz que nós não devemos dar empréstimo com usura, mas a palavra diz que devemos emprestar. Não dá vontade, não é? Alguém gosta de emprestar aqui? É melhor dar, não é? Melhor dar do que emprestar, mas se você não tem a quantia para dar, e a pessoa te pede emprestado, a Bíblia diz. Não é bíblico que diz assim, olha, que você tenha para emprestar também? Olha, você vai alcançar, vai ter prosperidade, vai ter até para emprestar para as pessoas, sim. E a Bíblia diz sobre emprestar. Ela diz que não se deve emprestar com usura, ou seja, chegar no irmão e dizer, ó, irmão, eu estou vendo que você está com dificuldade, eu vou te emprestar, mas olha, 20%, tá bom? A Bíblia condena isso, né? A Bíblia condena. Aí você diz, não, pastor, isso é uma coisa incabível, dizer que eu não tenho dinheiro, eu vou cometer pecado. É bíblico, amados. A palavra diz assim, não devais coisa alguma a ninguém, a nenhuma pessoa. Há muitas pessoas de oração, de jejum, que não saem da igreja, mas por esta situação da nossa nação, muitos de Deus estão em pecados agora porque estão endividados. E não são poucos. Isso é bíblico ou não é? A única coisa que você deve dever aos outros é o amor. É uma coisa que é impagável, porque você pode dispensar amor para todo mundo aqui, mas aí amanhã você vai ter que liberar mais amor para ela também. Você consegue compreender a profundidade disso? E muitas vezes a igreja ela tem necessidades. E muitas vezes a obra poderia ir muito mais além. Mas só que Deus espera dos servos dele, que eles compreendam. As pessoas acham um absurdo entregar o dízimo, porque ela tem um salário alto. Mas você sabia que na Bíblia, o Antigo Testamento, era dado, se cumprisse todas as ofertas e votos que eram feitos, um judeu normalmente ele entregava 30% da sua renda. É só você entrar lá no Antigo Testamento e fazer um estudo aprofundado. Você vai ver que era oferta para tudo, oferta de movimento, oferta de pecado. Havia várias ofertas. E eles compreendiam que quem dava o sustento para eles era Deus. Eles entendiam. Eles entenderiam, se eles estivessem vivendo o que nós estamos vivendo na nação, a nação se renderia a Deus e diria o seguinte: vamos fazer sacrifícios a Deus, porque Deus mudará a sorte da nossa nação. Alguém pode dizer, olha, tire presidente A e coloque presidente B, mude todos os deputados, mude todos os legisladores, os senadores.
eu te garanto que nada vai mudar se Deus não estiver no controle. Se Deus não estiver agindo, de nada vai adiantar. Amados, olha o que diz no Salmo 30, deixa eu achar aqui, Salmo 35. Olha o que Deus diz a respeito da sua prosperidade. É um texto muito conhecido, Salmo 35. E eu não sei se eu já estou me demorando muito, dá tempo aqui para nós lermos ainda, o Salmo 35, número 27. Vamos ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo, olha só o que diz aqui, ó. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, não é de vez em quando, digam sempre: glorificado seja o Senhor. Aqui na minha tradução diz que se compraz na prosperidade do seu servo. Algumas traduções diz que ama a prosperidade dos justos ou dos seus servos. Olha só, queridos, Deus, Ele não fica triste quando você prospera. Qual foi o sentimento de Deus quando ouviu esses 3 testemunhos que nós ouvimos aqui antes da mensagem? Qual o sentimento de Deus lá no céu? Ele ficou triste com esse testemunho? Ele ficou muito feliz, é ou não é? E ele olha do céu e diz assim: ah, se você me conhecesse mais ainda, com mais intimidade. Ah, se você compreendesse mais ainda a plenitude do meu poder, a minha prosperidade. É igual a pessoa andando de Fusca e achando que está apavorando, né? E quando ela poderia estar andando de Ferrari. Chegar lá no céu, nós vamos dizer: olha que vida que vivemos, que bênção. Aí Deus vai abrir os céus e vai dizer assim: o que você poderia ter vivido, se você compreendesse o que eu tinha para você. Eu não quero aqui, amados, fazer apologia à prosperidade, mas eu gostaria de deixar nesta noite uma mensagem ao seu coração. Será que você tem a ótica certa a respeito do dinheiro? Será que não foi embutido em seu coração vários sentimentos negativos? Será que para você enriquecer não é sinônimo de roubar, de trapacear? Se é isso, quebre isso do seu coração. Tenha uma mentalidade de um servo de Deus. Abraão foi pobre? Abraão foi pobre? Não. Ele abriu mão de tudo e foi servir a Deus. Deus o enriqueceu. Isaac foi rico também. Ele muitas vezes estava em situação difícil. Ele abria um poço e achava água. Os outros abriam e não conseguiam achar. Ele abria e só ele abria e conseguia achar. Jacó foi um homem muito próspero, sim ou não? José foi próspero? Foi. Será que Moisés foi um homem próspero também? Foi. É claro que o povo lá no deserto teve muitas escassez, mas Deus supriu as necessidades deles. Será que Deus só queria a prosperidade desses? Aí quando chega no Novo Testamento ele diz: agora eu só quero pobre perto de mim. Eu só quero pessoas necessitadas. Não, amados. Lembra o que eu disse no começo desta mensagem para você? Deus não quer o rico orgulhoso. Ele não quer um rico que bata no peito como Nabucodonosor, depois de Deus ter o abençoado, porque é Deus quem dá até mesmo aos ímpios, se eles têm, porque Deus permitiu que eles tivessem. Nabucodonosor ouviu o conselho de Deus: não se exalte que eu te mantenho na posição. Passou-se um tempo, passou o tempo determinado, e aí ele disse assim: ah, se não fosse eu, jamais existiria um jardim tão bonito assim. Ah, que palácio, que reino. Deus mandou lá o poder do céu e transformou em um animal. Ele passou por 7 tempos naquela situação, comendo como animal. Eu creio que ele tinha entendimento. Ele estava preso ao corpo de um animal, ruminando, comendo ali o mato. E ele estava ali como animal. Quando ele voltou a si, se você quiser ler depois em Daniel, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus. E ele sabe que ele começa a entender que sem Deus ele é como um animal. E nós sem Deus somos como um animal. E aí Deus diz, mostra: olha, se você entender que eu quero você rico,
mas não orgulhoso. Eu te mantenho rico. Você consegue perceber isso, amados? Agora, e o pobre? Se você quiser viver pobre o resto da sua vida, você pode. E talvez nem para todos Deus tenha a condição de viver rico, é porque Deus sabe a estrutura de cada um. Mais fácil talvez a pessoa se corromper tendo muito do que tendo pouco. Mas se você quer viver como pobre, não envergonhe a Deus. Não envergonhe a Deus, porque pobreza não honra o Senhor. Preste atenção no que eu te falo agora. Há muitas pessoas necessitadas e pobres que envergonham a Deus, não é porque elas são pobres. Deus não é como um rico que despreza o pobre e diz, que vergonha de ficar do lado do pobre. Não, Deus esteve com Lázaro à porta do rico, que os cães vinham e lambiam suas chagas. Deus estava ali com ele. Sabe o que Deus não gosta no pobre? É que ele viva desesperado, como se não tivesse pão amanhã, porque se ele é pobre, Deus o sustenta. Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você consegue perceber isso, amados? Seja o pobre ou seja o rico, se eles compreenderem a vontade de Deus, servirão a Deus e serão muito abençoados. Mas seria muito melhor que todos tivessem prosperidade e ainda servisse ao Senhor e fossem servos de Deus. Só para encerrar então em Provérbios, está aí próximo. No capítulo 30, para eu ler esse texto, eu já vou encerrar aqui. Provérbios capítulo 30, versículo 9, diz assim, o 8 também, afasta de mim a falsidade. Quantos querem que seja afastada de você também a falsidade? Todos, né? Coisa boa. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Quanta gente vivendo como rica, mas é pobre, só vive de aparência, né? Pobre que se faz, né? Pobre, o rico se faz de pobre muitas vezes e pobre se faz de rico. Acontece, né? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza extrema. Por quê? Veja, ele não pede a pobreza. Se ele estivesse pedindo pobreza, eu ia fazer apologia à pobreza. Mas ele diz, eu não quero ser pobre. Por quê? O texto abaixo vai explicar, porque ele nem quer ser muito pobre nem muito rico. Ele diz no versículo 9, ainda o versículo 8 final diz assim, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Porque a pessoa enriquece e diz assim, para que eu vou na igreja agora? Para que eu vou servir a Deus agora? Agora eu já estou bem, eu tenho tudo isso. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Por que alguém rouba conhecendo Deus? Porque se ela conhece Deus, o que ela faz? Se ela tiver numa necessidade extrema e orar e buscar ao Senhor, ela não vai blasfemar de Deus. Deus vai mandar o suprimento de algum lado, é ou não é? O salmista diz, olha, eu fui moço, cheguei a ser velho, nunca vi um necessitado, nunca vi uma pessoa que servisse, que fosse justa a Deus, padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Então esta é a mensagem ao seu coração nesta noite. Espero que ela tenha te esclarecido e ao final dela eu tenha conseguido mostrar para você todas as peças em seu lugar, você compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Se você crê, vamos aplaudir ao Senhor. É a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se coloque de pé. Se você ainda não recebeu Jesus, receba.